começando mais um Mundo Brasilcast, hoje com uma convidada, Ruth Cristina Gonçalves. Seja bem-vinda, Cristina. Bem-vinda. Obrigada. Cristina, conta pra gente um pouquinho do início da sua vida. As pessoas querem conhecer um pouquinho mais sobre você, bem do comecinho mesmo da sua vida. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Nossa, eu tenho o hábito de sempre falar que eu sou internacional. Né? Quando me perguntam, você é o quê? Você é portuguesa, você é brasileira? Eu falo, eu sou internacional. Por quê? Porque meus pais se conheceram em Angola, onde eu nasci, em plena guerra civil. É mesmo? E de lá fugimos, né, para a África do Sul. Eu tinha 6 meses de vida, bebezinha. E fomos para Portugal até completar meu primeiro ano de vida, e de lá fomos para o Brasil. Então eu cheguei no Brasil com 1 ano, morei até os meus 8 anos de idade no Brasil. Primeiro nós rodamos o Brasil todo no Circo Garcia, que era um circo bem conhecido no Brasil, meu pai trabalhava lá. Palhaço. Seu pai era palhaço no circo? Ah, que legal! Eu acho que eu já ouvi falar de... Não existe esse Circo Garcia? Eu acho que o Circo Garcia fechou, né, lá no Brasil, eu acho. Eu não tenho certeza. Então, assim, nós rodamos, né, o Brasil todo. Tenho 2 irmãs, tenho um irmão, quer dizer, tinha, né, até 2021. Sentimentos. Mas assim, eu tive o meu irmão, que era 8 anos mais velho que eu. Depois veio minhas 2 irmãs, que são mais novas do que eu, que nasceram no Brasil, no Rio de Janeiro. E nós ficamos no Rio de Janeiro, onde eu aprendi, onde eu fui alfabetizada. Fiz a minha primeira classe lá. Carioca. Carioca da Gema. Eu morava no bairro São Cristóvão, no Rio. Cidade do meu coração, cidade linda. Aí, com 8 anos de idade, meu pai decidiu que queria voltar para Portugal, porque ele já tinha perdido o pai dele e ele queria voltar para ficar mais perto da mãe dele. E nós voltamos para Portugal em 83 e moramos em Portugal até os meus 14 anos. Com 14 anos eu vim para a Bélgica, onde eu fiquei aqui um tempo, até os meus 15 anos, completei 15 anos aqui, e fui para a França. Meu pai morava na França dos 15, 16 anos, onde eu aprendi o francês. Fui na França e voltei para a Bélgica, né? E por enquanto estou aqui, saio e volto, e saio e fica nessa coisa. Quem sabe em breve eu posso sair e ficar um tempo fora mesmo. Cristina, uma curiosidade, você falou que você acompanhou seu pai quando ele era palhaço, então vocês viajavam boa parte do Brasil com shows. Você também fazia os shows no circo ou não? Que geralmente os filhos dos palhaços também participam do show. Na realidade, pipoquinha. Eu lembro, eu sempre gostei muito de dança, né? A minha mãe conta que quando eu nasci, ela tinha uma amiga bailarina e que ela me pegou no colo, né? E colocou para ver que posição eu ia colocar meus pés. E eu coloquei meus pés em ponta. E ela falou, a sua filha vai gostar muito de dançar ou vai se tornar uma bailarina. Então eu sempre gostei muito de dançar, desde que eu me entendo por gente. E então, assim, eu já estava querendo me preparar, né, para fazer alguma coisa no circo, né? Eu sonhava ser aquela que é presa pelos cabelos, né, lá para cima. Aí eu ficava pensando, ou então fazer parte do grupo das bailarinas que começavam antes do espetáculo começar, entendeu? Então eu estava já me preparando. Mas sim, eu trabalhei com meu pai em Portugal. Por quê? Porque a minha mãe e meu pai, eles decidiram que para ajudar a questão financeira, né, nos natais, nós organizávamos os shows. E eu canto desde criança. Canto, danço,
Sou multitarefa. Se eu posso dizer assim. Então, a minha mãe organizava, porque as empresas em Portugal tinham o hábito de fazer os shows para os filhos dos seus funcionários e ganhavam presentes. Então, nós tínhamos naquele período ali antes do Natal vários shows. Às vezes nós tínhamos 3, 4, 5 shows num dia só. A gente ia, buscavam a gente o carro, ia para um lugar, uma cidadezinha, fazíamos o show ali, a gente já almoçava ou assim, já saía, já ia para o outro e sucessivamente. Então no show eu era apresentadora, eu chegava e falava: e aí galera, quem quer ver o palhaço? Que e todo ótimo. mundo, ei! Eu fazia a apresentação do show, eu cantava junto com meu pai, com as minhas irmãs, eu dançava quando ele cantava, tipo, eu tinha uma música de Morena de Angola, né? Que é Morena de Angola que mexe o chocalho. Aí ele cantava e eu dançava. E depois tinha a parte palhaço, né? Que aí ele fazia também ilusionismo, né? Era um show completo. E aí tinha a parte palhaço. E aí ele era o Catatal, a minha mãe era o Pinguinhas, que era aquele palhaço branco, né? Que faz as perguntas pro outro. E eu era o Rabanete. E aí eu fazia sketch. Eu lembro que uma vez tinha uma cena que era para dar um tapa, sabe? E geralmente tem todo um truque, né? Você não encosta a mão na pessoa, ele bate a palma, né? Só que eu levei a mão tão atrás que na hora de dar eu dei de verdade. E o meu pai levou um tapão. Nossa! No rosto, ele me deu uma olhada assim. Aí nós entramos, na hora que entramos, eu me escondi atrás da minha mãe. Foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer. Eu fiquei com medo. E depois nós entrávamos e continuávamos, né, a questão dos sketches. Então eu tinha muito isso, sabe? Sim. De fazer com meu pai e tal. Que legal, Cristina. E deixa eu te perguntar, quando você veio para cá, né, que você saiu do Brasil, voltou, agora ensina na Europa, na Bélgica, né? Porque a língua aqui já não é português, é o francês. Então, assim, como que foi sua adaptação para o francês? Você já sabia, você já estudava? Foi difícil com o clima, porque é totalmente diferente, né? Como que você se habituou, assim? Então, na realidade, o que aconteceu? Meus pais, eles se separaram quando eu estava com 12 anos, certo? Meu pai já estava na França. E eu, é pequena história, né? Eu joguei a culpa toda na França e tudo que era relacionado ao francês, né? França, francês, tudo. E na escola, em Portugal, quando você sai do primário, que você vai para o 5º ano, você escolhe um idioma que você quer a mais, inglês ou francês. Eu escolhi inglês, porque eu gosto muito de inglês. E então eu fiz 5º ano inglês, 6º. Quando fui para o 7º ano, antes de eu vir para a Bélgica, aí automaticamente eles colocam o idioma que você não escolheu. Então eu tive um ano, né, escolar de francês. A piada é que toda vez que eu entrava na aula, eu me dava dor de barriga. De tanto que eu detestava o francês, por conta das questões, né, da separação dos meus pais. Mas eu era a melhor da turma. Aí a professora falava: nossa, se você detesta o francês e é a melhor da turma com o idioma, imagina se você gostasse. Verdade. Então, assim, eu nunca passou pela minha cabeça que algum dia eu iria vir para a Bélgica. E nós viemos para a Bélgica porque a minha mãe estava precisando, né, trabalhar. E a minha melhor amiga, na época, ela é filha de belga com português, né? Então a Bélgica surgiu a partir daí, porque a minha mãe tinha ido para um contrato na França, que era mentira, na realidade não era um contrato de trabalho, era uma questão de prostituição, então ela nem foi, né? Quando ela descobriu, que ela chegou lá, que ela descobriu, ela já saiu fora. Babados à parte. Vocês cortam isso.
vai ter corte não, gente, vocês vão ficar sabendo babado. Continua. Não, e aí eu entrei em contato com a minha melhor amiga, falei, olha, minha mãe está precisando de ajuda, né? E aí ela entrou em contato com o pai dela, que estava aqui na Bélgica, e ele buscou minha mãe. E aí, através disso, ela veio para a Bélgica, né? Sim. E nós íamos continuar em Portugal, continuar os estudos, etc. Então, aí a minha mãe decidiu buscar, e a primeira que veio fui eu, né? Eu cheguei aqui com 14 anos de idade, né? Então, eu cheguei aqui em outubro e completei 15 anos em janeiro, que o meu aniversário é dia 1º de janeiro. E depois nós conseguimos ir buscar minhas irmãs, logo alguns meses depois. Então, por isso eu vim parar na Bélgica. Mas as dificuldades com a língua vocês tiveram, com o clima, com a cultura? A questão da língua, assim, eu não gostava da Bélgica porque eu não gosto de frio. Eu tenho uma certa dificuldade com o frio, né? Bastante mesmo. Então, eu nunca gostei de frio, essas coisas. O idioma, eu tentava me desenrascar com um pouquinho que eu sabia, que eu ia e tal, não sei o que, queria aprender, eu ia. Mas assim, eu só aprendi o idioma mesmo, que o tempo da minha mãe resolver a questão da regularização dela aqui, que na época Portugal não estava ainda na comunidade europeia, então não tinha toda aquela burocracia. Se você não tivesse contrato de trabalho, etc., você não se regularizava. Então ela enviou, eu e minhas irmãs nos enviou para a França o tempo de um ano escolar, que foi ali que eu aprendi o francês, na França, né? E no início era difícil, porque eu falava, a pessoa não me entendia, eu falava, quer saber? Não vou falar mais. Vou só falar português. Dá vontade de fazer isso aí também, mas a gente tenta. Mas aí com o tempo eu fui começando, e uma coisa ótima que existe na França é que quando você está lá na França, ou pelo menos era assim na época, entre portugueses, entre brasileiros, entre qualquer, né, cultura, eles falam só francês. Sim. Então, é uma imersão mesmo. Você, tipo assim, você está com português e tudo, mas você está falando francês. Então, eu falava o tempo inteiro francês com as minhas irmãs, com os amigos. Por mais que todo mundo falasse português, nós falávamos o tempo inteiro francês. Então, eu já cheguei na Bélgica com um francês mais afiado. E Cris, você é uma europeia nata, ou seja, nasceu em Portugal, passou Nasceu em Angola. Em Angola, então, nasceu em Angola, filha de portugueses, correto? Exato. Nasceu em Angola, passou um tempinho morando no Brasil, retornou para Portugal e depois veio para cá. Mas aí, ou seja, você teve essa experiência da língua portuguesa de Portugal e da língua portuguesa do Brasil. Você teve um choque também de línguas do português Brasil, português Portugal? Bastante, porque assim, eu gostava de imitar o português de Portugal quando eu morava no Brasil, né? A galera sempre gostava, falava assim, Cristina, vem cá, imita o português. E eu imitava, sabe? Mas eu fui parar em Portugal, coisa que eu não gostei. Filha de português, você não gostou de Não, parar. enfim, Por quê? No meu coração, com toda sinceridade, eu sou brasileira. Vai, entendeu? E por isso que eu falo que eu sou as pessoas insistem em falar, mas você é portuguesa. Então, assim, por mais que eu não goste, sim, eu sou a portuguesa mais brasileira que existe. Sim. Né? Minha mãe me registrou como brasileira no Rio de Janeiro, tem certidão de nascimento, tem carta de identidade, né? Meu passaporte já mesmo você tendo nascido na Angola, você foi registrada como nascida no Brasil. Por quê? Porque como eu nasci em plena guerra civil, normalmente os documentos tinham sido todos queimados, tinham sido todos destruídos devido à guerra, né? Então, quando a minha mãe quis me registrar como portuguesa lá no Brasil, nascida em Angola, eles falaram
quem nasce em Angola não tem direito à pátria. Então minha mãe, como uma boa portuguesa que ela falou, então tá, então eu vou arrumar uma pátria melhor para minha filha. E saiu, entrou no primeiro cartório e me registrou. Uau! Bom, e aí você voltou para cá, para Bélgica, veio para cá, para Bélgica, e você se inseriu na comunidade brasileira? Como que foi? Eu sempre tive facilidade de conhecer as pessoas, de fazer amizade, né? E eu sempre gostei de sair, sempre gostei de dançar. Então eu conhecia brasileiros e a gente ia fazendo amizade e eu ia ajudando naquilo que era possível, sabe? Sim. E eu sempre, engraçado como às vezes a palavra tem poder, né? Eu falava para minha mãe, quando eu crescer, eu vou casar com um brasileiro. E eu vou morar no Brasil de novo. Né? Sim. E a minha mãe ria. E eu falava, pode rir. Quando eu crescer, eu vou casar com um brasileiro e eu vou morar no Brasil de novo. E eu casei com um brasileiro. Conheci por acaso o brasileiro aqui. Eu casei. Infelizmente, tivemos alguns anos juntos, mas agora estamos divorciando. Mas eu acabei casando com o brasileiro. A palavra tem poder. Exato. Casou. E eu continuo falando que o meu próximo marido será brasileiro. Quem sabe eu não encontro um brasileiro aí para morar no Brasil. Nossa terra é maravilhosa. E assim, eu creio que eu vou morar um tempo no Brasil, não sei ainda quando, né? Sim. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então eu fico na espera, na expectativa. E você é tradutora juramentada, né? Exato. E explica pra gente como que funciona, o que é uma tradutora juramentada, para o pessoal de casa ficar sabendo. Olha, um tradutor, na verdade eu sou tradutora e intérprete, né? Juramentado. Então, quando você o tradutor só juramentado, ele só faz tradução de documentos, certo? Ou toda tradução que é necessária que seja feita por um tradutor juramentado. O intérprete, ele vai, né? Ele é chamado para traduzir em audiências, para traduzir em casamentos, né? Eu já traduzi em alguns casamentos, traduzir em audiências, traduzir nas prisões, na polícia e etc. Entendeu? Que seja necessário um tradutor juramentado para isso. Então, quando eu me tornei tradutora juramentada, foi assim, eu coloquei a minha candidatura como se fosse para um trabalho, certo? Diante do Tribunal de Primeira Instância aqui de Bruxelas, e eu pedi que fosse tradutora e intérprete, e eles aceitaram. Então eu sou tradutora e intérprete português-francês, francês-português, né? E o que é o ser um tradutor juramentado? Quando você faz uma tradução de um documento, você tem que traduzir literalmente tudo que consta no documento. Você não interpreta, você traduz. O documento está aqui em português, ele tem que estar exatamente do jeito que é no francês. Igual do meu casamento, quando eu precisei de traduzir para vir para cá, no caso é esse tipo de documento que você está falando, né? Exato, certidões de casamento, certidões de divórcio, certidões de nascimento, o histórico do diploma, às vezes um diploma. Ah, sim. Entendeu? Além de outros, como processos verbais, né? Que o próprio tribunal te envia para você fazer a tradução. Sim. Né? Tudo que consta com relação a que você tenha que ter a legalidade. Sim. Né? Aí, o que eu fazia? Eu fazia a tradução, né? Eu levava no tribunal para legalizar a minha assinatura, como foi feito por um tradutor juramentado, Sim. com o meu carimbo, e entregava pronta para o cliente. Entendeu? Você falou fazia porque hoje você não trabalha mais com isso? Não, por enquanto eu dei uma pausa,
nessa questão do juramentado. Eu continuo traduzindo sim, mas tudo que não for juramentado. Então, se a pessoa precisa que eu vá na comuna com ela, eu vou, acompanho, faço a tradução. Se a pessoa precisa que eu traduza uma carta ou um e-mail, eu faço, traduzir um currículo. Se a pessoa já tem o currículo em português, me envia, eu faço a tradução para o francês. Fica a dica, viu, gente? Se precisarem. Se vai numa consulta que precisa de tradução. Sim. Agora, por exemplo, se ela vai na consulta e que a pessoa fala, não, mas é necessário que seja um tradutor juramentado, então aí já não sou eu que faço isso. Por quê? Porque, por enquanto, eu dei uma pausa na questão juramentada. Faço tradução de livros, e-books, se precisar. Ah, que legal, que legal. Mas que não seja de forma juramentada. Entendeu? E eu já tenho uns aninhos bons que eu sou tradutora juramentada. Eu fui juramentada no Tribunal de Primeira Instância no dia 4 de março de 2008. Já tem um tempinho. Tem bastante experiência, gente. Pode contratar porque tem bastante experiência. Na tradução. E Cris, você, além de tradutora, também intérprete, você também dá aula de línguas, inglês, francês, também aqui na Bélgica, para brasileiros principalmente, e portugueses? Exato. Eu comecei a dar aula tem pouco tempo, né? Eu pensei assim, como eu falo o idioma, né? E por que não juntar o útil ao agradável? Eu falo o idioma, tem pessoas precisando de aprender, e é uma forma também de ter um pouco mais de recurso financeiro, né? Eu resolvi voltar a dar aula, né? Porque eu já tinha dado aula, parei, eu já cheguei a ter 15 alunos quando meu filho mais velho tinha 4 meses de vida. E aí eu parei, aí depois eu voltei a dar aula na igreja do meu irmão, aí eu parei de novo porque as pessoas não vinham. E aí eu resolvi novamente falar, não, eu vou dar uma chance aí de poder ajudar com aquilo que eu conheço e passar da mesma forma que eu aprendi. Pra isso, né? Legal. E tem que ter dom, né? Tem que ter dom, gente, para dar aula. Tem que gostar. Para lidar com pessoas, tem que ter dom. Eu gosto de lidar com pessoas, assim. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto é estar perto de gente, de pessoas, entendeu? Gosto de fazer amizade, gosto de conversar, gosto de poder explicar ou passar o que eu estou aprendendo, passar para o outro. Sim. Né? Agora, se eu sou uma boa professora, não, são os meus alunos que têm que falar. E conta pra gente. Tá aprendendo. Verdade, de fato. E conta pra gente, assim, pra finalizar a nossa entrevista, conta pra gente o que eu preciso para aprender uma outra língua. Porque eu acho que a maior dificuldade de todo ser humano, eu vou nem falar do ser humano, é aprender outras línguas. E eu acho assim, eu fico encantada com pessoas que sabem falar 2, 3, 4 línguas, enfim. E qual o segredo que você poderia dar pra gente, pro pessoal de casa, né? Que você possa dar pra gente poder entender como entender outras línguas, como aprender? Então, a primeira coisa, tá? Para aprender um outro idioma ou qualquer coisa que você queira aprender, é querer aprender. Essa é a primeira, né? É realmente estar determinado, tomar a decisão, eu vou aprender, eu quero aprender. Porque quando você já tem isso, você já tem o primeiro passo de fazer o necessário para que a coisa aconteça, certo? Com relação ao idioma, como eu falo 4 idiomas, né? Outro nível. Para quem não sabe, eu falo francês, português, inglês e espanhol, né? E um pouco de neerlandês. O neerlandês eu tenho teoria, né? Eu tenho teoria, às vezes até brinco, né? Que eu chego para a pessoa e falo, spreek Nederlands, e a pessoa fala, ja, met jij? Eu falei, ik niet. Eu não falo. Eu tenho a teoria, não tenho prática. Isso é um dos segredos. Se você aprender um idioma e você nunca colocar em prática o que você está aprendendo, exato, né?
sem medo de errar, sem medo de ser corrigido, você nunca vai falar o idioma, certo? Então, são pequenas dicas. O que eu aconselho? Se nós observarmos as crianças, né, eu tenho 2 filhos, né, 2 rapazes, um de 21 anos e um de 19. E como que eles aprendem o nosso idioma, que a gente fala em casa? Ouvindo. Sim. Porque o bebê não fala, ele escuta, ele vai escutando, ele vai se familiarizando com o idioma, ele vai aprendendo as palavras. O dia que ele começar a falar, por imitação, ele vai repetir aquilo que ele sempre ouviu. Então, o que eu aconselho? Escuta. Quer aprender o francês ou o inglês, qualquer idioma? Escuta rádio, escuta música no idioma que você quer aprender. Assiste desenho animado de criança, se for preciso, para você se familiarizar com o idioma. Né? Para chegar a um ponto que você está escutando o francês e está parecendo que já é o português, porque você já está entendendo tudo. Daí, para começar a falar, né? Você começar a estudar a teoria e começar a colocar em prática é um passo, né? Seja curioso. Eu escutei a palavra tal, anota. O que quer dizer isso? Isso quer dizer assim. E como que eu posso usar isso numa frase? Aí você pega a frase e vai repetindo. E você, quando você vê, você já está falando. Uma excelente dica, né? Essa parte de aprender com as crianças, literalmente. Não existe, acho que o melhor professor que existe na face da Terra é a criança. Verdade. Porque a gente aprende com eles, né? Quantos pais aprenderam a falar o idioma porque os filhos foram para a escola, chegavam em casa, precisavam fazer as tarefas, e aí os pais iam com o pouco que eles sabiam falar e eles falavam: não, papai, não, mamãe, não é assim não, é assim, ó. É sério. Então é dessa forma, sabe? É o ouvir e o colocar em prática. Não tenha medo de fazer biquinho para quem é brasileiro, né? Ou para quem é homem, porque o francês faz biquinho mesmo. Mas também não faz biquinho em tudo que é falado, tá? Eu tinha um amigo que tudo ele fazia o biquinho, eu falava: não precisa. Não tenha medo de ser corrigido, fale sem medo. Você errou. Uma coisa que eu acho interessante nos belgas aqui, né? Porque nós estamos na Bélgica, os belgas em geral, você fala uma palavra que não está correta, ele vai tentar te entender. Ele vai falar: você está querendo dizer isso. E aí ele te dá a palavra certa. Eles corrigem, delicadamente eles corrigem. Exato. E ele te dá a palavra certa. Pega essa palavra. A senhora podia escrever? Ou, né? E anota. Eu faço isso, eu tenho essa curiosidade, né? Eu fui uma semana com meu irmão na Dinamarca. Com uma semana eu fui indo assim, progressivamente, né? Eu chegava e falava: como é que fala bom dia? Aí eles falavam: como é que pede isso aqui? E eles falavam. Com uma semana eu já chegava na loja e falava igualzinho, no dinamarquês. Legal. Porque eu ia colocando em prática um pouquinho que eu sabia. Sim. Com o italiano eu faço a mesma coisa, não falo italiano, quero aprender. Eu acho lindo, eu também acho. Mas eu chegava lá e falava: buongiorno. Aí depois não conseguia falar mais, falava: não, gente, peraí, como é que fala? E eu ia, porque eu acho que é isso. Sim. Eu acho que a gente aprende quando a gente quer aprender, né? Então, a dica que eu dou para qualquer pessoa que quer aprender um idioma, quer aprender, é o primeiro passo. Porque quando você quer, você decide, então você começa a se organizar para que isso aconteça. Exatamente. Disciplina, né, também. Exato. Verdade. Exato. Disciplina.
Ô, Cristina, muito obrigada. Eu lembrei de uma coisinha aqui que a gente tenta finalizar, mas a gente nunca finaliza. Não Na tem última problema. pergunta, a gente nunca finaliza. Eu lembrei de uma coisinha que se você tiver alguma situação que você já foi para traduzir para uma pessoa e foi muito engraçado, ou foi complicado de traduzir, porque tipo assim, era constrangedor, conta que o pessoal de casa gosta. Menina, primeira vez que eu fui traduzir numa sala de audiência. Nossa. Entra na sala de audiência, né? Você faz todo aquele juramento diante do juiz, que você se compromete diante do rei de falar literalmente tudo que é traduzido no outro idioma, tudo que é de praxe, né? Sim. Ok? Aí eu falei, cadê as pessoas para quem eu vou traduzir para português, né? E aí foi interessante. Tipo assim, eu fiquei pensando, aí a pessoa falou assim, não, eles já vão entrar. Eu não sou muito grande, tá? Eu tenho 1,63 m, então vocês imaginam que diante de alguém com mais de 1,80 m eu pareço bem pequenininha. Nisso sai 3, eu não lembro se eram 3, se eram 4, com os policiais algemados, né? De uma sala e entra. Né? E a juíza falou pra mim assim, você fica no meio deles. Aí eu passei a cabeça, falei, meu Deus do céu, o que será que esses homens fizeram? Será que eu tô em segurança? Bom, essas peças raras, algemadas. Eles eram muito altos e eu parecia assim, tipo uma criança, sabe, diante dos pais, sabe? Aí eu olhei e falei, muito sem graça. Sentei, mas eu sentei tipo tremendo. Assim, sabe? Tipo, agora, faço o quê? Aí, graças a Deus, a advogada pediu como é que fala em português, gente? Para adiar a audiência para um outro dia. Eu falei, ai, salva pelo gong. Fui salva, não precisei traduzir. Uai, que bom, né? Agora, teve uma vez também, porque eu traduzo, né? Eu traduzo na igreja, né? Então, tipo assim, eu faço a tradução do pastor, o pastor prega em português, eu traduzo para francês ou vice-versa. Sim. Né? Mas teve uma vez que tinha um culto para casais. E tinha um casal que o homem era um africano e eles só falavam francês, né? E aí eles queriam, assim, era um culto para casais, eles iam entrar em detalhes, que eu não vou falar agora, né? Alguns detalhes, assim, meio constrangedor, né? E eu fui traduzir, né? Me chamaram para traduzir, eu estava no culto e me chamaram para traduzir. E aí a menina falou assim, não, fica no meio de nós dois. Eu falei, não fico não, vocês são um casal, é culto de casais, então eu vou ficar só do lado do seu esposo e vou traduzir. Aí, de repente, começou a entrar em alguns assuntos mais íntimos de casal, né? E aí, na minha cabeça era, você é simplesmente uma tradutora. Ai, que situação! Eu fiquei super vermelha, mas eu falei, não, você está aqui simplesmente como tradutora e você vai traduzir tudo. E eu traduzi tudo, no mínimo detalhe eu traduzi. E ela depois, a esposa, né, no final, nossa, Cristina, parabéns, viu? Porque eu no seu lugar não teria conseguido. Eu olho para um tradutor traduzindo, eu vejo uma capacidade tão grande. Eu acho que na minha cabeça eu penso, cara, tem que ser tão inteligente, porque você pegar tudo que a pessoa está falando e traduzir e ainda gravar o que a pessoa está falando, você não vai poder cortar, você vai ter que falar exatamente o que a pessoa está falando. Exato. E assim, você gravar e a pessoa não para de falar, né? Gente, é uma coisa... Então, e eu criei essa, por isso a intérprete, né? Sim. Eu criei essa coisa de você... a pessoa está pregando e você está indo ali, vai e faz, tipo assim, você é ele ou ela, entendeu? Então, se ele falar minha esposa, eu falo a minha esposa. Não é minha esposa, mas eu estou traduzindo, entendeu? A diferença entre a tradução normal e a tradução na igreja
é que tem uma coisa a mais, né? Porque quando você traduz uma mensagem na igreja, ou uma mensagem, quem quer passar uma mensagem, a pessoa está pregando ali naquele idioma e você está pregando no outro idioma, mas a mensagem tem que ser passada. Exatamente. Entendeu? Aquilo que Deus quer transmitir na vida da pessoa tem que ser passado. Entendeu? Não é simplesmente uma tradução. Sim. Né? O que envolve, né, toda uma questão de... Acho que é uma capacidade que Deus dá, sabe? Sim, de grandeza, né? E tem que ter empatia, porque eu acho que você tem que passar da mesma maneira que está sendo falado. Exato, tem que ser. Isso é a questão da interpretação. Né? Bom, Cristina, o bate-papo foi ótimo. Deu para tirar muitas dúvidas com você e amamos, né, Vanessa? Gostei muito da sua história. Se deixar, a gente vai. Vida. Depois da última tem mais uma. E a gente vai perguntando. Mas quem sabe tem uma parte bis depois. Exatamente. Queremos te agradecer pela presença. Volte mais vezes e eu tenho certeza que você tem vários outros conteúdos de vida também para mostrar, tá? E muitíssimo obrigada. Obrigada, Cristina. Obrigada a vocês.